paz seja convosco e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Filhos do Altíssimo. Na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 19 do livro de Gênesis. Vamos dividir o estudo desse capítulo em duas aulas, já que é um capítulo bem extenso, conta bastante histórias. Então, na aula de hoje nós vamos ver do versículo 1 até o 22 do capítulo 19. Vamos lá? Começando pelos primeiros 10 versículos aqui. Qual que é a história? Então, dos 3 homens em formato de anjo, sendo que um era o Senhor, 2 foram para Sodoma e Gomorra, enquanto o Senhor propriamente permaneceu com Abraão depois daquele banquete. Então, Deus ordena que os anjos vão cumprir aquilo que era o propósito deles desde o momento que eles desceram, fazer o juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E é então que depois daquele banquete, o homem, que era o Senhor, a teofania, permanece com Abraão e os 2 anjos vão até a casa de Ló, vão a Sodoma e Gomorra especificamente. É tido entre os arqueólogos que a distância entre o lugar que Abraão morava em Canaã e Sodoma e Gomorra, né, a cidade também dentro de Canaã, é de aproximadamente 35 quilômetros de distância. Isso quer dizer que os anjos caminharam aí aproximadamente 6 horas. Afinal de contas, eles estavam em formato de homens. Então, tiveram que ter essa jornada. Chegando em Sodoma e Gomorra, Ló, que estava nos portões da cidade, vê que eles eram forasteiros, que eram visitantes, e oferece sua casa para prover hospitalidade àqueles 2 homens. A princípio, os 2 homens, os 2 anjos, não aceitam e dizem que ficariam na praça da cidade. Mas Ló vai insistir para que eles entrem e passem a noite ali. Os anjos vão falar que não tinham a intenção de ficar tanto tempo, mas depois da insistência de Ló, eles aceitam e entram na casa dele. Ló vai prover um banquete, vai assar pães. E pouco tempo depois, os habitantes de Sodoma vão circundar a casa de Ló, ou seja, todos os homens de todas as idades de Sodoma e Gomorra vão cercar aquela casa, observando que 2 habitantes, 2 forasteiros entraram ali e vão falar para Ló: vimos os homens que entraram aí à noitinha, fale para eles saírem para que nós abusemos deles. E Ló vai pedir misericórdia, vai oferecer as suas filhas, os homens vão se irar com Ló, os homens sodomitas, vai haver uma pequena discussão e no final das contas, os 2 homens anjo que estavam ali na casa de Ló vão cegar aqueles sodomitas, de uma maneira que eles não vão conseguir mais achar a porta de Ló. Como evidenciado no capítulo anterior, Deus iria averiguar aqueles clamores que estavam recebendo em relação a Sodoma e Gomorra e manda os seus anjos ali. Esses clamores ficam evidentes aqui nessa primeira etapa do capítulo 19. Alguns dos pecados que os sodomitas praticavam: opressão aos pobres, idolatria, violência, mas principalmente, e é o que fica nítido nessa parte, perversão sexual. O pior de tudo é que esses habitantes, esses sodomitas, eles não tinham vergonha disso, eles agiam de uma tal forma de sentir até mesmo orgulho. Veja o que vai dizer o livro de Isaías, capítulo 3, versículo 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles e, como Sodoma, publicam seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Fica evidente, então, que os clamores recebidos por Deus em relação àquela cidade eram verdadeiros e Deus manda os seus anjos para executar a justiça. Inclusive, é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra anjos. É claro que a gente já sabia da existência deles desde o capítulo 3 do livro de Gênesis, quando depois do pecado de Adão e Eva, Deus manda querubins lavrarem e cuidarem do caminho até a árvore da vida. Mas como anjo é a primeira vez que aparece aqui. O que fica claro é um dos papéis dos anjos e, na verdade, a sua finalidade principal. Os anjos atuam como mensageiros de Deus, principalmente aqui no Antigo Testamento. Eles atuam como guarda do povo de Israel, é algo que a gente vai ver no livro de Êxodo,
Mas no final das contas, os anjos trabalham a favor de Deus, seguindo as suas ordens para cumprir o seu propósito, que nesse capítulo especificamente era exercer juízo contra Sodoma e Gomorra. O que fica claro aqui é que os anjos nunca tiveram a mandato dos homens. Muitas vezes a gente interpreta o papel dos anjos de forma errada. Muitos pastores nas igrejas reservam uma cadeira em cima do púlpito para o anjo, ou então fala que o anjo está passando com uma bandeja de dons, de talentos, de dinheiro, de chave de casa, e a gente percebe que tudo isso na verdade é heresia. Os anjos, eles nunca estiveram para cumprir qualquer ordem ou qualquer requisito humano, e sim para cumprir os propósitos e os mandatos exclusivamente de Deus. Bom, depois das 6 horas de caminhada até chegar a Sodoma e Gomorra, quando Ló avista esses 2 homens nas portas da entrada da cidade, eles vão recusar entrar na casa de Ló e vão preferir ficar na praça. A gente vê que Ló insiste bastante para que eles entrem e passem um tempo ali. Aqui fica evidente algumas coisas. Primeiro, a hospitalidade de Ló, o que indica que, a princípio, ele não sabia que aqueles homens eram anjos e, mesmo assim, oferece a sua casa, oferece a sua recepção, oferece um banquete e insiste. Ou seja, a gente vê que Ló era o único justo naquela cidade. E faz sentido com o clamor e a intercessão que nós vimos Abraão fazer logo no final do capítulo anterior, quando ele fala para Deus, mas se houver 50 justos, 40, 30, terminando finalmente ali com 10. O que nós vamos ver aqui nesse capítulo é que não tinha nenhum justo naquela cidade, com exceção de Ló. E fica claro esse caráter dele pela maneira como ele recebe aqueles homens. Os anjos, a princípio, não aceitam ficar na casa de Ló, eles queriam ficar na praça. Por que eles optam por isso? A princípio, a gente não sabe. Mas, primeiro, pode ser que os anjos, aqueles homens, não queriam se associar tanto a Ló, já que o propósito deles ali era cumprir o juízo de Deus, destruir aquela cidade. É isso que Deus mandou eles fazerem ali. Ou pode ser que aqueles anjos, a mandato de Deus, também estavam testando Ló, para ver se realmente Ló era o único justo. Agora fica claro que aquela intercessão que Abraão fez, ele não estava simplesmente falando sobre todos os justos. Havia sim um clamor geral, mas ele tinha em mente o seu sobrinho, que ele sabia que estava vivendo ali naquela cidade e que seria destruída. Ou seja, Abraão intercedeu por Ló. E agora Ló estava sendo provado para entender se ele realmente era um justo, como o clamor de Abraão. Ló vai insistir para que aqueles anjos, aqueles homens não fiquem na praça, não passem a noite na praça e que fiquem na casa dele. É óbvio que Ló sabia muito bem a prática dos habitantes da cidade, que a gente vai ver um pouco depois no texto. Os sodomitas vão se reunir, vão cercar aquela casa e depois do banquete eles vão falar: olha, nós vimos os 2 forasteiros entrando aí na sua casa, aqueles 2 homens, traga para fora e nós vamos abusar deles. Abusar aqui é literalmente o ato sexual. No hebraico, essa palavra tá como conhecer, que inclusive algumas traduções mais antigas da Bíblia utilizam muito. E conhecer é sempre o verbo utilizado para implicar o conhecimento da nudez, ou seja, a relação sexual. Então, era uma prática dos habitantes daquela cidade, dos sodomitas, e Ló sabia disso, de abusar dos forasteiros. E se eles passam e ficam pela cidade, é ali que eles vão tomar aqueles homens e estuprá-los. Por isso, Ló também insiste tanto que os anjos, os homens, fiquem dentro de sua casa e não ali na praça. Ele vai ser abordado por esses sodomitas, vão cercar ali a casa de Ló, e Ló vai ter algumas atitudes. Primeiro, ele vai fechar a porta, ou seja, vai manter aqueles homens com a sua família dentro da sua casa. Aí ele começa a abordar aqueles sodomitas falando: meus irmãos, peço que não façam essa maldade. Eu tenho 2 filhas virgens, elas podem servir a vocês.
Então fica claro aqui que Ló sabia a intenção desses homens, o que esses homens, os sodomitas, praticavam, que isso era comum de ser feito com os forasteiros, e ele tenta apaziguar, né? Ele chama calmamente aqueles homens de meus irmãos, ele fala para que não se cometa maldade especificamente. Ou seja, Ló sabia que a prática homossexual é uma maldade, não é a maneira natural que Deus instituiu as coisas e que aquilo era um ato abominável. E ele tenta, inclusive, oferecer as suas filhas para que aqueles homens dormissem com elas e não abusassem dos visitantes que estavam ali dentro. Agora, a questão de Ló ter oferecido suas filhas é uma coisa que soa pra gente como horrível. E quais são alguns dos motivos? O texto não deixa evidente, né? Mas os teólogos e estudiosos discutem um pouco a esse respeito. Primeiro, pode ser que Ló, num ato de desespero, realmente não viu outra opção de proteger os seus hóspedes e visitantes, senão oferecendo as suas filhas para a relação sexual. E falando de hospitalidade no Antigo Oriente, o anfitrião tinha que literalmente dar a sua vida em proteção se fosse necessário. Então, de uma certa forma, Ló estava cumprindo esse aspecto cultural da época. Mas o outro motivo pode ser simplesmente porque Ló se viu encurralado e aquela era a menos pior das opções. De um jeito ou de outro, ele se encontra numa situação bem ruim. E os sodomitas, eles ficam muito bravos, eles ficam irritados com a atitude de Ló, vão falar, né, vão debochar dele, falar que ele é um estrangeiro, que ele tá querendo exercer juiz sobre tudo, vão empurrar ele para a porta. E quando eles tentam entrar, é aí que os anjos cegaram os sodomitas com cegueira, né? Obviamente feriram eles com cegueira, é o melhor termo, e eles não conseguiram mais encontrar aquela porta. O pecado sexual que os sodomitas tinham como prática, que fica evidente nesse capítulo 19, que é abusar sexualmente de homens forasteiros, visitantes que passassem pela cidade, fica nítida. E também evidencia o caráter de todos aqueles homens, ou seja, não havia um justo sequer naquela cidade que não fosse Ló. Era uma prática sexual grupal, já que homens de todas as idades circundaram a casa de Ló, e era o que eles faziam também com homens que porventura passassem a noite na praça para abuso sexual, ou seja, era um abuso homossexual grupal. Ou seja, a maior das abominações que pode haver dentro de uma relação sexual. Por quê? Ela é homoafetiva e não heterossexual, como estabeleceu Deus desde a sua criação no Jardim do Éden. Ela é poligâmica e não monogâmica, ou seja, ela é grupal e não exclusiva entre o casal. E ela não era consensual, era uma violência, ou seja, não era algo para prazer do casal homem e mulher e para o seu deleite, conforme Deus também criou, indicando a depravação total daquela cidade, daqueles habitantes. Mas tem muita gente, muitos cristãos hoje em dia que relativizam a Bíblia e que vão dizer que o pecado dos sodomitas era a opressão aos pobres, era a violência e não especificamente o pecado homossexual, mas é nítido que não é isso que o texto está dizendo aqui. O texto deixa explícito que a perversão homossexual faz parte dessa abominação. Inclusive é daí que vai surgir o termo sodomitas, né? Algumas cidades que se prolifera o pecado, se prolifera a corrupção humana, acabam tendo seu nome como termos na Bíblia para indicar esses pecados. Então, falar sodomita é fazer alusão a esse povo de prática homossexual, esse povo perversivo sexualmente. E quando a gente relativiza coisas na Bíblia, quando a gente tenta usar a Bíblia de maneira a amenizar pecados, como o pecado da homossexualidade, o que a gente está fazendo, na verdade, é abusar das escrituras. Literalmente, também esse seria o termo. E é muito comum hoje em dia, por isso tem surgido tantos falsos profetas, porque
As pessoas acabam criando um Deus de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas convicções. Afinal de contas, ninguém quer esse Deus da Bíblia que vai instituir o que é certo e o que é errado e punir aquilo que é errado. Mas também as pessoas têm um pouco de dificuldade de viver sem Deus, de flertar com o aniquilacionismo, de que depois que a gente morre, viramos pó, não existe mais nada, não tem vida após a morte, nada tem propósito. O ser humano, ele, principalmente no contexto atual, ele está entre essa balança aí. Então, entre não ter Deus e achar que Deus não existe, viver essa realidade cruel que é a vida humana, sabendo que o ultimato das coisas leva à morte e nada depois disso, ou entender e acreditar e seguir o Deus da Bíblia, das Escrituras, que diz o que é certo e o que é errado e pune o errado, eu, na verdade, crio um Deus que atende às minhas necessidades, atende o fato de ser Deus, porque eu quero ter um propósito na minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu crio ele à maneira que me faz melhor. Então, eu relativizo algumas coisas que existem nas escrituras, amenizo coisas aqui e ali, diminuo, e assim esse Deus ele fica da maneira que é melhor para mim. É o que se tem feito hoje em dia, de fato. Bom, depois então dos intentos falhos de Ló de tentar proteger os seus hóspedes, vai gerar aquela confusão com os sodomitas que não vão aceitar. Eles vão agredir Ló e vão dizer que depois que eles terminarem o que eles tinham para fazer com aqueles forasteiros, eles fariam pior com Ló, ou seja, deixando evidente que além de abusar sexualmente dos homens visitantes que estavam ali, eles fariam o mesmo com Ló, com sua família, e que poderia resultar até numa possível morte, já que haveria agressão. É nesse momento que os dois homens se revelam como anjos e ferem com cegueira, de uma forma que os sodomitas não encontram mais a porta e os anjos fecham a porta. Depois disso, na segunda etapa desse capítulo, versículos 12 a 22, é que os anjos vão revelar finalmente a Ló, que eles foram mandados ali para cumprir o juízo de Deus pelo clamor que se levantou contra aquela cidade. A cidade seria destruída e ele fala para Ló pegar sua família, suas filhas, seus genros e irem para outro lugar, irem para longe dali, o mais rápido possível. Ló vai avisar os seus genros, né, ou seja, os homens que estavam noivos das suas filhas estavam noivas com dois homens que eram habitantes daquela cidade. E vai dizer que eles vão debochar, né, ou seja, eles acharam que aquilo era uma piada. Amanhece o dia, os anjos vão apressar Ló para que ele saia dali o quanto antes. Ainda assim, Ló vai demorar demais até que os anjos, pela misericórdia de Deus, pegam Ló e as suas duas filhas e sua mulher à força e tiram eles dali. Os anjos vão falar para Ló se refugiar em algum monte, para o que Ló vai responder que não, pela misericórdia de Deus, ele não queria ir para nenhum monte ali perto para não correr risco dele ser atingido pela destruição que viria em Sodoma e Gomorra. Então ele sugere de ir acampar em uma pequena cidade, que ele dá até uma ênfase de ser pequenininha. Os anjos assentem, ele vai para essa cidade e vai nomeá-la Zoar. Primeiro de tudo, que fica também evidente o caráter dos genros, né, dos noivos das filhas de Ló. Eles debocharam assim que foi profetizado o motivo dos anjos estarem ali. Olha, mesmo depois de ter visto um acontecimento sobrenatural, que foi os anjos ferirem com cegueira todos os habitantes homens daquela cidade que tinham circundado a casa de Ló, ainda assim, eles não estavam crendo no juízo do Senhor. E os anjos vão dizer, inclusive, pegue somente então Ló, as suas duas filhas e a sua mulher e saia daqui. Ou seja, deixando evidente que os genros, né, os noivos, também não eram dignos. Eles eram sodomitas, eles partilhavam daquele mesmo caráter profano do restante dos habitantes daquela cidade e eles não mereciam ser salvos. Apesar disso, Ló aparentemente ainda vai enrolar para sair dali. Os anjos vão pegar ele à força, ele, suas filhas e sua esposa, e vão tirá-los daquela cidade. Os anjos vão ordenar para ele não olhar para trás. E quando os anjos sugerem que ele vai para o monte, Ló
deseja ir para o monte, ele oferece uma cidade, a gente acha um pouco estranho, porque Ló não quer ir para aquele monte, ele fala de ir para uma cidade pequena um pouco mais distante. Na cabeça de Ló, um dos motivos do juízo sobre Sodoma e Gomorra é porque era uma cidade grande. E ao oferecer ir para uma cidade pequena, é como se Ló estivesse dizendo: vocês estão punindo Sodoma e Gomorra, entre outras coisas, porque é uma cidade muito grande. Se eu me refugio numa cidade pequenininha, eu tenho certeza que ali o juízo de Deus, né, não vai estar, no sentido da destruição. Ou seja, ele associou tamanhos da cidade, Sodoma e Gomorra versus essa cidade pequenininha. No final das contas, os anjos vão assentir, ele foi tirado à força da cidade, da cidade de Sodoma e Gomorra, vai para essa cidade pequena, que ele vai sugerir, e vai nomeá-la Zoar. Finalmente, agora a gente vai para as aplicações práticas do estudo desse capítulo. Primeira coisa que a gente percebe: a natureza humana, depois que se inclinou ao pecado, é predominantemente má. E não existe volta para isso se não for a conversão em Jesus Cristo. Desde o Éden e depois do Éden, constantemente nós vamos ver ciclos e padrões se repetindo na história bíblica de como os seres humanos se corrompem. Primeiro, começou com algo que vai culminar lá na história de Noé, em que a corrupção humana foi tanta que só sobrou Noé e sua família como justos, que foram salvos dentro da arca. Apesar disso, né, depois de Noé, Deus vai fazer aquela promessa de que não mandaria um juízo assim sobre a terra novamente. Por quê? Porque se Deus fosse fazer isso, ele teria que aplicar esse juízo de um dilúvio aproximadamente a cada geração, a cada 70 anos, né, que é a geração bíblica, já que não existe salvação para o ser humano, e a reversão desse desejo pecaminoso é muito difícil. Agora ele faz parte da nossa natureza, que já nasce metade corrompida. Depois do dilúvio, a gente vai ver alguns outros episódios. Nós vamos ver o episódio da Torre de Babel, lá de Nimrod, que vai querer construir um arranha-céu, literalmente, para alcançar os céus. Ou seja, querendo se tornar célebre, rejeitando os mandatos de Deus. Agora, depois, a gente vai ver os cananeus habitando essa região e os sodomitas, né, um dos povos dentro do estado de Canaã, com a sua perversão, e assim por diante. A gente vai ver ninivitas, a gente vai ver o povo do Egito. É sempre assim. É desígnio mau o coração do homem. Então, quando a gente achar que é só a nossa geração, é só o tempo atual que é ruim demais, quando nós voltamos às escrituras, nós vemos que, na verdade, o ser humano está fadado a sempre cair no ciclo da corrupção humana total e do caminho da abominação. Se não é a soberana graça de Deus e a conversão em Jesus Cristo, não há outro caminho para a raça humana senão o caminho do inferno. A segunda questão que nós temos aqui: o juízo de Deus é perfeito. Fica claro que não há uma pessoa digna sequer em Sodoma e Gomorra, com exceção de Ló próprio. Tirando ele, não há mais ninguém que se arrependeu, que abandonou as suas práticas, muito pelo contrário. Isso mostra que a ira de Deus e o juízo de Deus são perfeitos e são bons em sua natureza, já que Deus não pode ser bom e não pode ser amor se ele não pune o mal. É isso que fica claro aqui. E Deus nunca exerceria tal juízo se não fosse salvando os seus justos. O único que foi salvo aqui foi Ló. E todos os outros caminharão, como nós vemos na segunda etapa desse capítulo, para a destruição total. Nós temos também aqui nesse capítulo o reforço do padrão da criação. Relacionamento heterossexual, homem sai da sua casa, abandona seus pais, procura uma mulher, se casa e juntos eles formam a pluralidade de Deus. Juntos eles exercem essa posição em um casamento heterossexual e monogâmico. É o que nós vemos aqui quando é explícito a perversão sexual dos sodomitas.
tudo aquilo que Deus ordenou para que o ser humano não fizesse, tudo contrário e tudo oposto da criação. É assim que o diabo atua. Ele observa as coisas que Deus cria, pois Deus é o único criador, e ele subverte. E o pior de tudo, ele faz as pessoas acreditarem que aquilo é certo. Veja se isso não é tão atual com os tempos que nós vivemos hoje. Os sodomitas, eles não achavam que aquilo que eles estavam fazendo é errado, como nós vimos aqui no trecho do profeta Isaías. Eles tinham aquelas práticas e eles se orgulhavam disso. Essa eu diria que é a pior da perversão humana, quando além de pecar, se institucionaliza o pecado. O pecado agora é certo, o pecado é lei, é uma forma de liberdade, e todos aqueles que criticarem devem ser perseguidos. Não há literalmente na Bíblia como absolver a prática homossexual. Ela sempre foi clara, desde aqui e em tantas outras passagens que vão existir. É pecado tanto quanto todos os outros pecados, que o homem deve lutar e abandonar e seguir a Deus. O seguinte ponto, lembrando que esse livro é escrito por Moisés, que estava contando essa história enquanto libertava os israelitas do Egito e eles estavam durante essa peregrinação. Essa história de Sodoma e Gomorra servia para os israelitas entenderem aquilo que eles iriam encontrar quando voltassem para Canaã. De novo, quando os israelitas adentrassem aquela cidade, era esse tipo de gente que eles iam encontrar. Gente que praticava a idolatria, a opressão, homossexualidade e todas as perversões sexuais que existem. E Deus utilizaria dos israelitas para praticar juízo contra aquela cidade, ou seja, a ordenança de Deus, lute Israel contra os cananeus, era exatamente isso que Israel deveria fazer, porque Deus sabia, e continua sabendo, que ali não tem nenhum fruto bom. Isso era para os israelitas aprenderem, principalmente não se contaminarem de forma alguma com esse povo, como infelizmente fez Ló. E que nos leva ao seguinte ponto, as escolhas de Ló. Desde que Ló teve a oportunidade de escolher qual era a região que ele queria habitar, quando os seus bens e os bens de Abraão ficaram grandes demais para serem juntos, ele pôde escolher a região e ele escolheu aquela que era muito bonita, muito formosa, banhada por rios, mas que infelizmente já era sabido que o conteúdo dali era somente de desígnio mau. Desde que Ló resolveu acampar perto de Sodoma e aos poucos foi se tornando habitante daquela cidade, ele passou a sofrer todas as consequências dessa escolha ruim, desse pecado que ele cometeu pela vaidade. Ora, primeiro de tudo, naquela história dos 4 reis contra 5, os reis que vieram do norte saquear aquelas cidades, Ló foi levado e seus pertences. Abraão resgata. E agora, o outro juízo. Aquela cidade seria destruída completamente. E aqui, dentre as escolhas que Ló fez, a gente percebe quantas vezes na nossa caminhada, como cristão, nós somos iguais a Ló. Ló já era crente, ele já era convertido. O Deus único e verdadeiro não era novidade. Ele decidiu ir com Abraão quando Deus o chama lá em Ur dos Caldeus. Ele sabia quem era o Deus verdadeiro, ele já estava nessa jornada. Apesar disso, quando surgiu uma oportunidade, ele resolveu escolher aquela que era mais bonita e agradável e não a que tinha o melhor conteúdo. Assim nós fazemos na nossa vida. Quantas vezes nós, depois de cristãos, batizados, membro de igreja, de templos há X tempo, há quanto tempo for, a gente não se vê diante de uma oportunidade e a gente escolhe ir para Sodoma. O conteúdo dali não é bom, mas tem um visual agradável, parece bom, é igual o fruto que Eva comeu, parece uma árvore boa para dar conhecimento, vou tomar e eu vou comer. Exatamente isso Ló fez, parece uma cidade agradável, bonita, boa, eu vou para lá. E veja como ele colheu as consequências. Muitas vezes na nossa caminhada nós somos como Ló.
Nós não pedimos o aval e a aprovação de Deus antes de tomarmos uma importante decisão, antes de escolher uma oportunidade. A gente simplesmente vai pelo caminho que a gente acha que é melhor e nisso a gente colhe as consequências. A diferença de Ló e Jó, por exemplo, Jó foi provado. Por que Deus quis prová-lo? Para estreitar relacionamento, para mostrar para o diabo, para Satanás, que aquele era um servo verdadeiro. É diferente de você pecar, tomar uma decisão errada e colher a consequência daquilo e muitas vezes dizer que o culpado é Deus. Assim somos nós. Quando a gente passa por uma dificuldade, é de se avaliar se realmente não fomos nós os autores daquilo e não Deus. Ló começou a colher as consequências desde que foi levado, saqueado naquela guerra, agora com a destruição da cidade. E depois, como nós vamos ver nos estudos mais adiante, com a corrupção da sua própria família, das suas filhas, da sua esposa. Ele era o único realmente de caráter justo ali. Isso nos mostra que escolhas ruins, pecados, têm consequências. Na verdade, Deus não estava fazendo juízo contra Ló, sim com toda a cidade. Mas tudo que Ló passou a sofrer depois que escolheu viver em Sodoma e Gomorra foi culpa dele próprio, em seu livre arbítrio de ter escolhido aquilo. Outro ponto evidente, super importante aqui é a contaminação. Como o ambiente na qual nós escolhemos estar, ou que nós estamos, tem influência sobre nós. Tem gente que diz assim: eu sou o dono do meu próprio destino, eu não sou influenciado, eu não isso e eu não aquilo. Isso não é verdade. O lugar que você frequenta, as pessoas com as quais você se cerca, tem influência sim no seu comportamento. E só tem dois finais possíveis para isso. Ou você vai se corromper, vai passar a pecar e ir para o inferno, como essas pessoas que você está convivendo nesses lugares que você vai. Ou se você tiver muita força de vontade, ser como Ló e se permanecer firme, você vai ser o único ali, você vai ser o peixe fora d'água. Assim era Ló na cidade de Sodoma e Gomorra. A carta de Pedro vai dizer que Ló ficava afligido com a imoralidade daquela cidade, ou seja, estava todo mundo corrompido, ele era o único ali que servia ao Deus verdadeiro. Só que diferente de Noé, da história de Noé, que também era o único no tempo dele, aqui Ló tinha escolhido. Então era uma consequência estar sozinho dentro de um povo completamente imoral, completamente anticristão. É diferente de uma circunstância trazida por Deus e de uma consequência de uma escolha ruim sua. Era o que Ló estava colhendo ali. Todos se corromperam, inclusive as suas filhas e a sua mulher, como nós ainda vamos estudar. Então é bom a gente tomar cuidado. Tomar cuidado das pessoas que estão ao nosso redor, com as nossas amizades, com os lugares onde somos convidados a ir ou que nós vamos. Nós somos, sim, influenciados. E a gente tem que escolher estar dentro dos caminhos de Deus e nos cercar de pessoas, de situações, de circunstâncias que adorem ao Deus verdadeiro também. Mas Ló vai ser salvo novamente. Ou seja, aqui a gente vê de novo o cumprimento da profecia de Deus quando chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, capítulo 12 de Gênesis. Abençoarei os que te abençoarem. De novo, Ló estava sendo alcançado por essa bênção sobre o patriarca Abraão. E aqui nós vemos uma das raras vezes em que Deus desconsidera o próprio livre-arbítrio e salva o seu justo. Apesar dos avisos dos anjos, Ló estava demorando a sair dali. Os anjos vão pegar ele e a sua família pelo braço e vão levar para fora daquela cidade. Graças a Deus pelas vezes em que ele, sabendo do desígnio do nosso coração, das nossas atitudes, ele ignora o nosso próprio livre-arbítrio e nos salva, como fez aqui nessa situação. E por último, a situação de Sodoma e Gomorra, que vai ser destruída, como nós vamos ver na
aula posterior a essa da segunda parte desse capítulo, é uma tipologia para o dia do Senhor. Assim como também foi o dilúvio, assim como também é a saída dos israelitas do Egito e a volta para Canaã, todos esses acontecimentos do Antigo Testamento são tipologias, são coisas que aconteceram de fato no mundo físico, que apontam para uma realidade na nova aliança e no mundo espiritual já dentro da nova aliança. Assim será o dia do Senhor. Mais uma vez o mesmo padrão. Existe a palavra, ela é pregada, as pessoas conhecem a salvação, o Deus Jesus Cristo, e elas têm que escolher se o caminho que elas querem é continuar na prática sodomita, que mais está de acordo com as suas próprias convicções, com seus próprios desejos e com seus próprios prazeres, caminhando, no final das contas, para o inferno, ou se elas decidem seguir o Deus verdadeiro, o Deus que está na Bíblia aqui, que muita gente gosta de adaptar como servindo aos seus próprios pensamentos, mas que ele em si é irredutível. Todos nós temos essa escolha, desde o pecado de Adão e Eva até o tempo dos gentios, era da igreja que nós vivemos hoje. Assim será o dia do Senhor. Ele está observando, ele atende aos clamores e ele vê a corrupção humana, a corrupção, o pecado proliferado e que continua se multiplicando entre nós. Se nós fizermos a escolha certa, nós somos salvos. Se não, no dia do Senhor haverá a destruição e o jugo final. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo na próxima.